Chamo Emily, sou graduanda em Letras, Português e Inglês pela Universidade de São Miguel. Estou no 6º período e neste vídeo nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o romantismo brasileiro, uma aula voltada para o 2º ano do ensino médio. Então veremos um pouco sobre a poesia romântica, que é dividida em 3 gerações. Iremos destacar as principais características e os principais autores de cada uma das gerações. Então vamos lá. A primeira geração ela é conhecida como indianista ou nacionalista e ela vai ter início em 1836, né? Marco inicial do movimento romântico, e ela vai até 1852. Ela tem como principais características o nacionalismo. Lembremos da nossa aula passada, né? Após a independência do Brasil, em 1822, vai nascer no coração das pessoas um sentimento de nacionalismo, de pertencimento desta terra, um sentimento de brasilidade. Os autores, então, eles vão começar a supervalorizar esta pátria, a enaltecer a nossa natureza, a fauna, a flora, a exuberância desta terra, as riquezas naturais. E nesse primeiro momento, o nacionalismo é tão forte que vai ser criado aí a nossa bandeira e o nosso hino nacional. Também temos o indianismo, né? Então, nesse processo de construção de uma identidade nacional, os autores vão buscar alguém que pudesse representar de forma mais autêntica o homem brasileiro. Então, nós temos aqui a figura do indígena, o aborígena, o negro africano e o colonizador europeu. Então, os autores eles vão escolher o indígena e vão elevá-lo à condição de herói nacional. Ele vai passar a ser visto como herói, guerreiro, forte e bravo. A religiosidade, que já falamos no vídeo anterior, o homem romântico, ele se baseia na sua fé cristã para poder lidar, né, com as frustrações, as desilusões da vida. E o amor sempre impossível, o amor entre o homem e a mulher não vai se concretizar, seja porque a mulher é de uma classe social mais elevada, ou porque o amor deles é inviável para os padrões sociais da época. Enfim, o amor não se concretiza e o homem ele sofre bastante por conta disso. Principais autores, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, o nosso grande representante. E eu coloquei 2 trechinhos, né, de poemas do Gonçalves Dias. O primeiro, Canção do Exílio, em que ele diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Os estudiosos, né, acreditam que o Gonçalves Dias ele estava se sentindo exilado porque ele estava na Universidade de Coimbra, estudando em Portugal. E ele declara: as aves que aqui em Portugal gorjeiam, não gorjeiam como lá na minha terra, no Brasil. Este poema fala, portanto, de saudosismo e de glorificação da pátria e da natureza. Do outro lado, nós temos um poema indianista, Ijuca Pirama, que fala desse herói guerreiro que morre em um ritual antropofágico, mas ele morre preservando a sua honra. O eu lírico então declara: meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. A segunda geração ela vai de 1853 a 1869 e ela é conhecida como mal do século, ultrarromântica ou byroniana, porque ela vai se influenciar no poeta britânico Lord Byron, que vai trazer o conceito de spleen, melancolia, angústia existencial. É uma geração marcada pelo pessimismo, né? Porque o amor não se concretiza, como a gente já viu, ou porque também esses poetas, a maioria deles, foram acometidos de tuberculose. Eles morreram muito cedo, de forma trágica, né, cuspindo sangue, definhando. Exagero sentimental, que é algo próprio do movimento romântico. Exaltação da morte. A morte, portanto, não vai ser vista como algo negativo, mas como uma válvula de escape para esse homem ir para outra instância, fugir dessa realidade que tanto lhe oprime. Atração pelo gótico, pelo macabro, pelo obscuro, né, pelo mistério. Pode aparecer também temas satânicos, temas demoníacos. Saudosismo, né, essa volta ao passado, à infância, à juventude. Casimiro de Abreu tem um poema belíssimo, Meus 8 anos. E sempre idealização do amor, o amor pueril, aquele amor inocente, e idealização também da figura feminina, como já falamos. Principais autores, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela. Mas o grande representante é o Álvares, e eu coloquei aqui 2 poemas, 2 fragmentos de seus poemas. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos. Minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. E o segundo, lembrança de morrer. Eu deixo a vida como deixa o tédio, do deserto o poente e caminheiro, como as horas de um longo pesadelo, que se desfaz ao dobre de um cineiro. Veja a temática da morte muito recorrente. A terceira geração, ela vai de 1870 a 1880 e ela é conhecida como condoreira social ou hugoana, porque se influenciou do escritor francês
Victor Hugo, que é um escritor que denuncia as problemáticas sociais da sociedade francesa de sua época. Então, os autores dessa terceira geração, eles estão preocupados em fazer uma análise crítica da sociedade. Nós chamamos isso de uma literatura engajada, né, que vai mostrar os aspectos negativos e as fragilidades da nossa nação. Então, você vai ter o Tobias Barreto e o Castro Alves, que são considerados aí poetas, né, escritores abolicionistas. Eles têm ideias liberais para a sua época. Eles vão questionar a questão da escravidão. Eles também já vão ter ideias republicanas. Lembremos, né, 1881 estava sendo proclamada a nossa república. Uma poesia, portanto, libertária. O símbolo aqui dessa terceira geração é o pássaro condor, um pássaro que vivia livremente. E é uma poesia já de transição para o próximo movimento que nós estudamos depois do romantismo, que é o realismo, lá com Machado de Assis. E um diferencial dessa terceira fase é que o amor é erótico. Então vai aparecer o sensualismo, tá? Vai aparecer o entrelace carnal entre o homem e a mulher. De fato, eles vão poder agora concretizar este amor e ficar juntos. E os autores Castro Alves, Souza Andrade e o Tobias Barreto. E eu coloquei um fragmento aqui de Navio Negreiro, né, do Castro Alves, em que ele diz: era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Os navios negreiros, né, superlotados, as necessidades fisiológicas ali expostas, as mulheres segurando suas crianças e apanhando em sangues a se banhar. Algo terrível que Castro Alves ele vai denunciar em seus poemas. E para finalizar, vamos responder uma questão que caiu na universidade, no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pause o vídeo e depois responda conosco. Considere as afirmações abaixo sobre o romantismo no Brasil. Primeiro, a primeira geração de poetas românticos no Brasil caracterizou-se pela ênfase no sentimento de nacionalismo, tematizando o índio, a natureza e o amor à pátria. Corretíssimo. Todas estas são características da primeira geração. Segundo, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela, representantes da segunda geração da poesia romântica, expressam sobretudo um forte intimismo, também correto. Intimismo é subjetivismo, é se voltar para as questões interiores. Terceira, a poesia de Castro Alves, cronologicamente inserida na terceira geração romântica, apresenta importantes ligações com a estética barroca pela religiosidade e o tom místico da maioria dos seus poemas. Errado, Castro Alves faz sim parte da terceira geração, mas ele não tem nenhuma ligação com o barroco e nem com esse misticismo que é algo próprio da segunda fase. Alternativa correta, letra C, apenas 1 e 2.